Bom dia, pessoal, mais uma vez, bem-vindos a essa live, né? Uma live especial dessa semana que nós vamos estar falando especificamente um pouquinho sobre esse assunto aí do GRC 4.0 e, em especial, algumas informações importantes aí sobre um curso inédito que vai acontecer logo agora, iniciozinho de abril, com feras. E algumas dessas feras estão conosco aqui. Agradecer já de antemão aí o Tiago, a Camila, a Alessandra, junto aí com o meu sócio Fernando, aí, para essa oportunidade de estarmos juntos, né? E nessa live, a gente, no nosso espaço disponível aqui, a gente vai trazer algumas informações importantes para vocês sobre o tema do curso e o tema da live, né? Sobre o GRC, e também vocês fiquem à vontade para colocarem suas dúvidas, contribuições, perguntas, né? E nós tentaremos, ao final das apresentações, responder vocês aí pelo chat. Então, por favor, coloquem suas dúvidas, contribuições pelo chat. E eu vou iniciar falando um pouquinho, né, dentro desse aspecto de gestão de risco, do que eu considero aí uma peça-chave nesse processo de GRC, que é exatamente aí a parte de gestão de risco, a gestão integrada de riscos, né? Então, é uma visão bastante peculiar, né? Hoje o tema gestão de riscos ele permeia e ele está em voga em bastantes cenários. A gente vai comentar aqui, né? O curso, inclusive, ele está preparado para tratar também temas específicos de risco, compliance e governança na área de segurança cibernética, na área de privacidade, na área de riscos corporativos, na área de inteligência artificial, todos temas muito atuais, né? E que, de uma certa forma, o GRC contempla toda essa visão, né? E GRC não é algo construído desde agora, né? Então, eu resgatei aqui, existia um evento que a gente fazia já de longa data, né? O GRC Meeting. Esse aqui foi o segundo evento, então, desde 2005, estamos falando aí há 20 anos atrás, né? 19 anos atrás, a gente levou o astronauta, né? Que ainda não era político naquela época, ele era só um astronauta, né? E ele deu uma palestra fantástica para a gente nesse grande evento, justamente aí dos desafios de governança, risco e compliance no espaço, né? Então, o que um astronauta precisa fazer? Então, resgatei aí com um saudosismo aí essa oportunidade. E o que fica sempre claro é que, assim, o que é exatamente GRC? É a ideia de que as organizações, muitas vezes, elas funcionam com muitos feudos e áreas separadas, isoladas, né? Fragmentadas, né? E muitas vezes os riscos, os riscos regulatórios na parte de compliance, o risco da governança, né? De cima para baixo, os objetivos. Então, é como se a gente pudesse enxergar aqui uma construção de um prédio, né? Numa visão de uma empresa, cheio de puxadinhos, cheio de armadilhas, cheio de situações assim que a gente basta olhar rapidamente e que a gente identifica vários riscos, né? E nessa visão, a OSEG, né, uma das primeiras organizações que falava muito sobre essa questão o grupo de ética e compliance, né, trazia uma visão desejada, né, um cenário ideal onde você tinha, na verdade, longe daquela construção toda bagunçada, uma estrutura onde você, a partir de uma plataforma de GRC, você tinha uma linguagem comum e essa linguagem comum permitia maior transparência, prestação de contas, com isso reduzia custos, trazia maior produtividade, né? A eficácia dos processos funcionava melhor e, claro, esse ambiente mais seguro, né? Essa visão da OSEG é interessante, né? Porque logo em seguida, esse termo GRC ele foi cunhado ali pelo Instituto de Pesquisa Forrester, né? O Michael Rasmussen, nós trouxemos eles algumas vezes aqui no Brasil para falar sobre GRC lá no início, quando o GRC estava sendo criado, né? E ele dizia, né? O Michael sempre disse que GRC só tem 3 letras porque americano gosta de sigla de 3 letras. Porque senão poderia ter governança, risco, compliance, o Q de qualidade, M de meio ambiente, né? O ESG, que hoje em dia a gente contempla, né? Agora o I de inteligência artificial, né? Enfim, todo esse conjunto de letras e que, na essência, né? Ele trazia exatamente a ideia de que GRC era a gente conseguir ter uma visão integrada de tudo isso na companhia. E o Gartner, logo em seguida, né, trouxe uma visão interessante que alinha com a nossa conversa aqui sobre gestão de riscos dentro do GRC, que era a visão do IRM, o Integrated Risk Management, a gestão integrada de riscos, que, de uma certa forma, é o GRC colocado em prática na medida
que a gestão de risco ele trazia uma visão focada em performance, focada em resultado, focada em objetivo, e dentro desses objetivos, o objetivo regulatório de compliance. Então, longe de ser, na verdade, uma necessidade imposta por leis e regulamentos, o GRC, na verdade, é uma necessidade de negócio, uma necessidade do business. Então, dentro dessa linha, essa visão integrada, a ISO fala muito sobre esse conceito de risk-based thinking, ou mentalidade de risco, e eu até tinha essa ideia aqui dessa charge, evoluindo aqui, de que o Homo sapiens, que é a nossa raça atual, seria, de uma certa forma, no mundo corporativo, substituído aí pelo Homo riscus managens, na medida que as tomadas de decisões cada vez mais são embasadas em decisões baseadas em riscos. Isso a gente pode extrapolar para toda a sociedade. Recentemente fizemos uma live, está gravado, disponível no nosso canal de YouTube, falava exatamente sobre o 20º relatório do Fórum Econômico Mundial, que traz os principais riscos da humanidade. E a gente percebe que esses riscos, que são riscos tecnológicos, riscos de meio ambiente, riscos geopolíticos, está tudo conectado. Lembrando ali aquela série Dark, tudo realmente está conectado, e isso acontece também na realidade das nossas empresas e organizações. Para isso, a ISO tem uma proposta muito clara, de uma norma específica, que é a ISO 31000, que funciona como um grande guarda-chuva. E a partir dessa ISO 31000, que é uma norma curtinha, uma norma só de 20 páginas, se desdobram várias outras normas que foram criadas usando o processo, os princípios, as diretrizes da ISO 31000 como guarda-chuvas específicas para áreas específicas, para setores específicos. Nesse curso de GRC, eu vou ter a honra e o prazer aí de falar de um tema que, para mim, é muito comum. Eu cheguei a fazer um mestrado quase 40 anos atrás nessa área de inteligência artificial, quando estava se engatinhando, e hoje só se fala de IA, o impacto de IA nas organizações, e a gente vai falar um pouquinho da gestão de riscos em IA. Aqui no Brasil, eu fui responsável por coordenar a tradução da norma 23894, que é uma norma de gestão de riscos em inteligência artificial. Eu diria assim que é a base, baseada na 31000, ela é a base para que a gente possa, de fato, desenvolver um processo de gestão de riscos usando esse tema de inteligência artificial. Então, definição da ISO 31000. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Portanto, os novos objetivos que a inteligência artificial nos traz, objetivo de transparência, objetivo de explicabilidade, objetivo de não viés, ou de um senso de justiça, significa que a gente tem na IA novos riscos chegando para a sociedade, novos riscos para a organização. Lembrando, o risco, numa visão negativa, ameaças, a gente tem que se preocupar, perigos para a nossa organização, e riscos também como oportunidade. Dentro de uma visão de riscos emergentes, a IA está revolucionando as organizações, os processos, as áreas, as profissões, a sociedade como um todo, e a gente, de uma certa forma, ligada. Eu acabei evoluindo a charge da evolução aí da nossa visão humana, para não parar ali simplesmente no Homo riscus managers, porque cada vez mais a nossa decisão não é mais uma decisão sozinho. A gente tem ali o Homo riscus automatus, onde a gente usa sistemas, algoritmos para tomar decisão, e a gente precisa incorporar a gestão de risco dentro desses processos, desses algoritmos, e numa visão futura, caminhando aí, não para um cenário tenebroso aí de exterminador do futuro, mas o Homo riscus integratus, onde numa parceria, que eu diria assim, humanidade e máquina, cada vez mais as decisões, ora, são tomadas por máquinas, como carros autônomos, que já existem vários cases aí, e outras decisões importantes, mas também sempre não abrindo mão de uma curadoria humana. Então, o grande segredo não é que o robô vai substituir a humanidade. A gente acredita muito nessa ideia de uma curadoria, de uma parceria homem-máquina, para que a gente possa, de fato, aí, incorporando a gestão de risco dentro desses processos, dentro das áreas, organizações, a gente tenha, de fato, um mundo melhor. Dentro de uma visão que GRC também é compliance, a gente tem aí, no caso específico de inteligência artificial, o projeto de lei 2338, e aí eu destaco essa partezinha onde a lei está sendo desenvolvida, esse projeto de lei, com um conceito de risco embutido. Então, dentro de uma visão onde algoritmos, sistemas de IA, alguns deles podem ser classificados como sistema de alto risco, controle de tráfego, sistemas hospitalares. Então, alguns tipos de sistema,
eles vão merecer e carecer aí de uma preocupação maior em termos de gestão de risco, governança e compliance. Já é assim na LGPD, uma lei existente, né, que as nossas empresas precisam cumprir os regulamentos, né, o risco regulatório de não cumprir a LGPD pode ocasionar sanções e punições, mas também a própria credibilidade dos nossos titulares e usuários de dados, né? Então, dentro do curso, nós vamos abordar também esse tema de privacidade e proteção de dados pessoais, em termos de governança, risco e conformidade, e o mundo não vai parar aí, né? Então, cada vez novas legislações, novas regulamentações, elas vêm a caminho, né? Então, a parte de compliance, ela é importante, né, que a gente possa estar atento a que tipo de normas se aplicam ou são aplicáveis às nossas organizações, que tipo de lei a gente precisa seguir. E um exemplo típico agora é a recente, o equivalente aí da GDPR na Europa para a parte de privacidade e proteção de dados pessoais. A gente tem agora a DORA, que é uma legislação, uma regulamentação específica para a questão da resiliência digital. Cada vez mais o mundo, independente de IA, é dependente de tecnologia, é dependente de serviços digitais, né? Então, a grande preocupação é que essa infraestrutura da sociedade ela esteja devidamente protegida. E para proteger o mundo digital, né, a gestão de risco ela precisa também ser digital, né, para que a gente possa, para proteger a inteligência artificial, a gente precisa também aplicar técnicas, metodologias, ferramentas de IA dentro dos nossos processos, dentro dos nossos sistemas, para que a gente possa, de fato, ter uma visão de GRC, que é uma visão de que as áreas, os departamentos, os sistemas, as pessoas trabalham em sintonia de uma forma integrada. E gestão de risco, como eu falei, iniciei essa nossa apresentação trazendo essa ideia de uma peça-chave do quebra-cabeça, é essa a nossa visão. Já fica o convite aqui, eu vou pedir para as meninas do marketing aqui colocarem para vocês aqui também um link, já fica o convite para que vocês assinem uma newsletter, que toda semana eu escrevo sobre algum assunto. Essa semana eu publiquei ontem um artigo sobre os 6 grandes riscos, né, que as empresas correm em relação ao seu programa de GRC, então fica aí o convite para que vocês assinem a newsletter e consultem aí alguns artigos que falam sobre o tema, gestão de risco, inteligência artificial, segurança cibernética, né? Então, essa é a nossa ideia. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade para encaminhar suas dúvidas, perguntas no nosso chat. E eu vou passar agora a palavra para Camila. Obrigado, Camila, pela presença. Acho que você já pode aí falar um pouquinho aí da sua parte. Obrigado, pessoal. Olá, Alberto. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando brevemente, eu sou uma das gestoras de proteção de dados e inteligência artificial no escritório Opsibloom. Estou com a missão de me juntar a esse time de feras para a gente falar um pouco sobre GRC nesse ambiente de constante transformação que tem sido a inteligência artificial. O Alberto fez uma maravilhosa introdução e aqui eu vou resgatar alguns tópicos que ele trouxe que tem muita sinergia com o tema que será explorado em minha aula. Bom, não temos dúvidas da velocidade que a inteligência artificial tem se desenvolvido. E aí a gente sabe que os legisladores sempre têm a missão de correr atrás e tentar regulamentar, acompanhar o passo da sociedade. Fazendo um panorama muito rápido, eu quero trazer para vocês, chamar a atenção de vocês, o quanto o contexto geopolítico tem impactado muito em relação à regulamentação da inteligência artificial. Historicamente, a gente teve ali no final de 2023, o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinando algumas portarias e determinando providências para que a inteligência artificial fosse desenvolvida e utilizada de maneira ética no ambiente dos Estados Unidos da América. Logo depois, em 2024, a gente teve o avanço das discussões em relação ao Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, o AI Act, e então a gente teve a publicação dessa legislação que entrou em vigor no dia 1º de agosto de 2024. Paralelamente a isso, o que a gente teve aqui no Brasil? Como o Alberto bem pontuou, estamos em fase de discussões com o PL 2338, tivemos a aprovação pelo Senado Federal em dezembro de 2024, e agora esse projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para que fosse analisado por essa Casa Legislativa. Mas a velocidade com que
a inteligência artificial tem se desenvolvido, tem acompanhado também esses passos de discussões políticas. Então, qual foi a virada de chave que a gente teve logo agora, em janeiro, 20 de janeiro, o presidente Trump assume nos Estados Unidos? O que ele faz? Ele revoga as ordens executivas, então, editadas pelo Joe Biden e mostra um posicionamento bastante efetivo no sentido de dar mais liberdade aos desenvolvedores de inteligência artificial, tirando aquelas obrigações e aquele panorama ético trazido pelo Joe Biden, e isso coloca em xeque, né, isso muda bastante o posicionamento em relação à regulamentação. Paralelamente a isso, o que temos na União Europeia? As primeiras regras passam a valer agora a partir de, começaram a valer no começo de fevereiro desse ano, relacionado aos sistemas tidos como de alto risco. O Alberto pincelou um pouco esse tema. A regulamentação da União Europeia é uma legislação baseada em risco, ou seja, o legislador trouxe para a gente quais são as práticas proibidas, quais são as práticas tidas como um risco elevado, alto risco, e em relação a essas, teremos uma grande parcela de medidas de governança a serem adotadas e teremos as demais modalidades de inteligência artificial, e aí vai se enquadrar aquele conceito de sistema de IA de propósito geral. Qual o movimento que a União Europeia faz vendo os Estados Unidos dando mais liberdade aos seus desenvolvedores? Eles falam, bom, talvez a gente tenha sido muito exigente, a gente tenha sido muito protecionista na nossa legislação de inteligência artificial e estão estudando medidas, né, de tentar flexibilizar a regulamentação posta para que não seja um obstáculo à inovação. E o Brasil tem muito a aprender com essas discussões. Apesar de termos tido grandes debates aqui no cenário do Brasil em relação ao PL 2338, ele tem bastante inspiração nesse contexto europeu. Em algumas parcelas, alguns temas específicos, ele é inclusive mais rigoroso que a legislação europeia. E aí a gente começa a escutar dos líderes, né, da alta gestão das empresas, se questionando como se posicionar em relação à governança. Bom, a primeira dica que a gente dá é: não vamos esperar a legislação chegar para falar de governança e inteligência artificial. O MIT publicou um paper interessantíssimo ano passado, em que foram mapeados mais de 700 riscos relacionados à inteligência artificial. E, obviamente, esses 700 riscos eles não são exaustivos, são aqueles que a gente chegou ao conhecimento nos dias de hoje. Mas, certamente, os efeitos dessa utilização massiva, por exemplo, da própria IA generativa, a gente vai saber descobrir isso ao longo do tempo. A gente não tem ainda a dimensão dos impactos que pode ter, mas muito já pode ser feito. Como o Alberto falou, a gente tem algumas ISOs específicas relacionadas à governança de inteligência artificial. Nós temos NIST, que traz um panorama bastante eficiente de como criar procedimentos e práticas para a governança de riscos em IA. Então, acho que a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje é: legislação, regulamentação não resolve tudo. Ela é primordial, ela é indispensável num contexto de inteligência artificial, só que ela não vai resolver todos os nossos problemas. Há muito trabalho a ser feito até que a legislação chegue. E eu posso dar um exemplo para vocês de como a lei não vai resolver os nossos problemas. Pegando o próprio exemplo da LGPD, que também é uma legislação baseada em risco, ela traz algumas obrigações para os controladores de dados pessoais, como ter ali o seu registro das atividades de tratamento, previsto no artigo 37 da LGPD, mas ela não vai dizer como temos que fazer esse registro. Se vamos usar uma planilha de Excel ou um software de gerenciamento de privacidade e proteção de dados, isso é discricionariedade do controlador. O mesmo acontecerá com a legislação de inteligência artificial. Legislação nenhuma vai ser tão exaustiva ao ponto de dar todos os passos, os caminhos para a governança. Então, estamos justamente no momento de
entender qual é a estratégia digital que a nossa empresa está adotando, se seremos desenvolvedores de inteligência artificial ou se seremos apenas o que a lei está chamando, né, de aplicadores, aquele que contrata ferramentas de terceiro, e a partir daí do seu posicionamento em relação à tecnologia, a gente vai começar a entender quais são os gatilhos de governança que são necessários. Não estamos falando ainda de obrigação legal em relação à regulamentação de IA, mas com a LGPD vigente, há muito trabalho a ser feito para antecipar e mitigar riscos quando a gente fala da utilização, do treinamento de sistemas de IA com dados pessoais. Então, pincelando aqui para vocês alguns dos grandes tópicos, passando pelo contexto geopolítico dessa disputa pela regulamentação de IA e como os grandes líderes das nações estão se posicionando, passando sobre como a gente já consegue se antecipar à legislação, adotando medidas de governança para mitigar riscos em inteligência artificial, é um dos grandes tópicos que a gente vai ter no nosso curso e eu espero encontrá-los por lá para poder aprofundar um pouco mais sobre todos esses tópicos. E agora eu passo a palavra para o meu colega Tiago Neves. Bom dia a todos, obrigado Camila, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre temas tão caros aqui, tão importantes para as empresas e também para o nosso país, porque quando nós falamos em legislações como, por exemplo, a de inteligência artificial, a gente também está discutindo como o nosso país vai se posicionar frente a uma tecnologia que é capaz de gerar impactos profundos aqui, não só na economia, mas na forma como nós vivemos aqui o nosso dia a dia. Bom, foi muito legal ter ouvido o Alberto, agora a Camila, e eu queria fazer aqui uma reflexão, talvez dar um passo atrás aqui, porque quando a gente fala em risco, LGPD, inteligência artificial, é muito importante a compreensão de um cenário que não só se mostra tendência, mas mostra um caminho, né, que o mundo, e aí a gente pode falar com segurança, não é uma questão brasileira, mas que o mundo passa a seguir. Falamos de uma sociedade hiperconectada, né, onde nós compartilhamos informações pessoais, né, nossas informações, das maneiras mais variadas possíveis, né, desde a utilização de um relógio inteligente, de um smartwatch, da forma como nós consumimos conteúdo no streaming, como compramos hoje coisas na internet e a perfilização do nosso padrão de escolha gera uma possibilidade de entrega personalizada ou hiper personalizada de conteúdo. Então, todo esse sistema onde até máquina de lavar, né, achei super curioso esse caso, né, a máquina de lavar hoje, um dos principais ativos que ela tem, inclusive coletar quando se lava roupa, que tipo de sabão, enfim. Então, se a gente chegou num processo econômico em que a máquina de lavar, o grande valor que ela começa a trazer as informações sobre como se lava roupa, né, a gente está caminhando para uma hiperpersonalização de produtos e serviços. E a IA vai potencializar ainda mais esse percurso, esse caminho, essa jornada. Isso significa dizer que o homem, né, cada um de nós, vai ter suas informações e a possibilidade de exploração dessas informações pela economia de uma maneira mais ampla como centro de negócio. A gente estava discutindo algumas semanas atrás que o futuro na indústria farmacêutica pode ser a disponibilização de um remédio tão pessoal que eu vou comprar o remédio de dor de cabeça ou para a dor de cabeça do Tiago, né? Então, você não vai mais comprar o remédio de dor de cabeça para todos, né, que é oferecido nas farmácias. Isso significa que quando a gente coloca a pessoa nesse centro, né, ou como centro de uma nova economia, que cada vez mais congrega e agrega informações, o direito ele vem trazendo camadas regulatórias, não só para trazer limites, mas para permitir que isso aconteça. Então, nesse contexto, a gente vê regras e leis que são colocadas e construídas sob essa perspectiva. A Camila trouxe, inclusive, né,
disputa entre Estados Unidos e União Europeia sobre quem vai conseguir construir uma legislação mais equilibrada, ou seja, que traga proteção, mas ao mesmo tempo permita o desenvolvimento da tecnologia. Aconteceu com proteção de dados, né, com a LGPD aqui. O Brasil ele correu para aprovar a LGPD por conta de um regulamento europeu que tinha um impacto, né, uma abrangência extra-território, né, ou seja, empresas que não necessariamente eram alcançadas pela legislação europeia começaram a ser alcançadas, e a gente vê esse movimento global de construção de legislações que permitam o Estado fazer parte dessa nova economia e, ao mesmo tempo, traga uma segurança, uma proteção para as pessoas. Então, a gente começa a viver, né, essa tentativa de equilíbrio nas legislações. Eu estou contando essa história porque a forma como se regula essas tecnologias, esse novo mercado, é diferente daquela que nós temos costume, principalmente aqui na tradição latina, né, na tradição romana do direito. Né? A gente regulava as nossas situações cotidianas aqui de uma forma muito binária, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Né? E como a Camila bem trouxe, essa nova forma de regular afasta esse checklist, né? A gente não vai mais conseguir olhar para a lei e dizer o que é que nós temos ou não que fazer. Né? É bem verdade que em alguns pontos, sim, ela traz esses comandos, mas na grande maioria das vezes ela traz aqui uma necessidade de que a empresa olhe, né, para si, para o que ela faz, quais são o seu apetite de risco, qual é o apetite de risco da empresa, quais são os riscos, né, para que ela indique como que ela vai adequar ou como ela vai cumprir a legislação. Então, se a gente olhar para a LGPD, que é uma lei que já está em vigor aqui no nosso país, ela traz, por exemplo, a necessidade de indicar um encarregado de proteção de dados. Então, a empresa vai olhar, e esse comando talvez seja binário, né? Mas quando ela fala, por exemplo, em dar transparência, o que é dar transparência na prática? Ela não vai te dar um checklist que você possa olhar e falar, bom, aqui eu estou sendo transparente ou não. Você vai tomar essa decisão. E você vai tomar essa decisão com base em quê? E aí o Alberto e a Camila já trouxeram parte dessa resposta, que a gente tem os guias, as boas práticas, os standards, que trazem, na verdade, o resultado de estudo e de tempo de pessoas que estudam um determinado aspecto e que orientam o que é uma boa prática, né? Inclusive, muitos guias hoje já têm sido produzidos pelas autoridades que cuidam dos assuntos. Então, a própria ANPD, né, já tem alguns guias aqui de como cumprir a legislação, né, resoluções. A gente tem os standards como ISO, NIST, né, que são guias, frameworks de boas práticas, mas a gente não vai conseguir aplicar tudo isso sem fazer uma avaliação do negócio. Então, esse novo cenário traz essa necessidade de olhar para a legislação, olhar para a sua realidade, né, aprender com as boas práticas e tomar uma decisão de escolha. Ou seja, as empresas vão dizer o que é para cada uma delas estar adequada a uma determinada legislação. E o escrutínio, na verdade, a validação das autoridades competentes vai acontecer no momento posterior, né? Então, as autoridades vão olhar e vão falar se aquela empresa, né, oportunamente está ou não atendendo às leis. E aí vem um ponto aqui que a gente vai ter que conectar nessa história toda, que é o apetite de risco das legislações, porque já que eu faço eu decido, né, organização, decido como vou me adequar, é preciso criar nessa legislação todo um mecanismo de fiscalização. Então, a sociedade passa a ter poder de fiscalização, mas também as autoridades passam a ter um papel fiscalizador para que, eventualmente, se possa avaliar se essa empresa, se essa organização, de fato, foi eficiente na sua escolha de risco, né, em relação ao cumprimento da lei. E aí vem um aspecto que já mudou a realidade de muitas empresas com o LGPD e que vai também impactar em segurança da informação. É um tema discutido nas empresas há muito tempo. Incidente de segurança também. O que é que mudou? A legislação trouxe agora, né, uma exposição adicional
quando o incidente de segurança acontece. Porque o incidente de segurança, eu preciso ter regras para expor a organização quando há um risco, um dano relevante, por exemplo, em caso de proteção de dados, e aí eu tenho o escrutínio da legislação, o escrutínio da sociedade, dos titulares de dados, mas também da NPD. E nesse momento, a gente tem uma janela de oportunidade para o regulador olhar e falar, bom, as escolhas que você fez foram relevantes. Mesma coisa acontece com IA. Né? Se a gente pegar emprestado aqui as legislações de IA que já existem, né, os incidentes de IA, os mal funcionamentos, também precisarão ser reportados. E aí traz todo um dever de olhar para a reputação, né, olhar para o risco de exposição desses incidentes e entender, inclusive, que essa exposição pode ser, né, na verdade, deve ser parte de uma avaliação de risco. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que muitas empresas são listadas, né, nas bolsas de valores, já existe um estudo de que as empresas que comunicam incidente e têm uma boa prática, né, um bom plano de resposta, elas podem até ter um impacto negativo no valor de mercado durante o incidente, mas a tendência é que esse valor se recupere, né, ou seja, que o valor da ação volte aos patamares iniciais antes do incidente ter acontecido. Então, já existe essa expectativa. Então, responder, entender quando não funcionar, né, quando um incidente acontecer, como eu vou comunicar, não só para as pessoas, para a sociedade, mas também para o órgão regulador, mostrar tudo o que eu fiz, isso não só impacta em questões reputacionais, mas também, não só em questões regulatórias, né, com aplicação de sanções, etc., mas também no aspecto reputacional. E aí vem um grande ponto aqui, né? Não existe regulação de risco sem garantia de segurança. Então, hoje eu não posso olhar para a proteção de dados e pensar só na conformidade legal, eu também preciso conectar essa conformidade legal com a proteção efetiva. Então, esse olhar de GRC vai permitir, vai, na verdade, demandar com que as empresas façam, tirem essa fotografia muito mais ampla. A gente divide, né, em temas, divide em assuntos para facilitar a gestão, mas no final do dia, todas essas ações que são tomadas, elas precisam ser ajustadas, arrumadas num framework específico de cada organização, para que essa organização possa contar a sua história de conformidade. Né? Então, a gente tem visto essa jornada acontecer, né? Eu tenho uma hiperpersonalização dos serviços e de produtos, isso necessariamente envolve dados pessoais, com IA vindo com muita força, acelerando esse movimento. A gente tem uma regulação que traz essa necessidade de conformidade, e essa necessidade de conformidade não só de tomada de decisão em relação a como eu vou evitar que os riscos aconteçam, então já tem uma tomada de risco na decisão do como, né, e também uma construção de uma sociedade muito mais fiscalizadora, com órgãos, inclusive, independentes para fazer isso, em relação aqui a quando essas barreiras, quando esses controles, né, na verdade, quando esses processos não funcionarem, a gente tiver um mau funcionamento de uma tecnologia ou um incidente de segurança, eu colocar à prova aqui, né, a minha decisão de conformidade. Então, no curso, a gente vai discutir como integrar essas visões de risco para que a sua história, né, a sua história de conformidade, a sua jornada de conformidade possa ser defendida quando, de fato, você tiver que mostrar por que você decidiu cumprir uma legislação da forma que você previu no seu programa de governança. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Teria ainda muito mais pano para manga aqui na nossa discussão, mas para manter aqui e respeitar o tempo, eu vou já passar aqui a palavra para o Fernando. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Thiago. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho. A nossa intenção aqui é falar para vocês sobre a visão corporativa, né, nesse mundo do GRC. Né? O Alberto ele apresentou para a gente uma... Só um segundinho. Só estou vendo se está certinho aqui. Está pronto. Bom, o Alberto apresentou para a gente, né, uma visão com relação a projetos GRC, um evento de 2019,
2006, né, 20 anos atrás, falando sobre o GRC, foi naquela época que começou realmente essa história, e de lá para cá, a própria estrutura de GRC em diversas organizações, ela mudou. Para algumas empresas, para algumas organizações, elas consolidaram o modelo de GRC, criaram diretorias, criaram áreas de GRC. Outras não, outras separaram, né? Ou seja, colocaram governança de um lado, risco do outro, conformidade segregada ou não. Então, todos esses modelos eles sofrem uma mudança muito grande. E o princípio do GRC 4.0 ele está exatamente em nós entendermos que, de 20 anos para cá, a base do GRC continua, porém, o ambiente, né, o contexto no qual a gente precisa implementar o GRC mudou significativamente. Então, é necessário realmente a gente adequar o GRC ao aumento da dependência dos negócios no ambiente digital, ao aumento dos crimes, né, via o mundo digital, a maior regulamentação de proteção de dados e também a própria inteligência artificial. Então, o desafio realmente ele está numa visão que eu chamo de monitoramento contínuo, ou seja, é necessário monitorar a tecnologia, monitorar a regulamentação e também monitorar o negócio, porque o negócio ele tem uma série de mudanças. Então, essa semana nós tivemos a notícia, né, da possível desfusão do Grupo Soma com o Arezzo. E também dentro dessa notícia é que a junção das empresas hoje está valendo menos do que cada uma das empresas valiam antes. Olha o impacto no negócio desse tipo de ação, que não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com regulamentação. São decisões de negócio. E isso impacta não apenas as organizações que estão participando, mas também os seus concorrentes, também, por exemplo, os shopping centers, também, por exemplo, o próprio mercado de capitais. Então, o desafio hoje, né, de estar integrado com o negócio, que é realmente um skill que todas as áreas precisam ter. Eu até estava conversando aqui ontem com a doutora Alessandra, com o doutor Tiago, a doutora Camila, que eu fiz uma reunião, né, de tipo assim, praticamente quase com uma DR com um cliente nosso, no qual nós precisávamos de obter mais colaboração de determinada área e até nós nos dispomos a ajudar a ser o mediador em alguns entendimentos. Teve gente até que chorou na reunião, mas o desafio era exatamente esse, era focar no negócio, olhar o avanço da tecnologia, olhar a pressão da própria regulamentação para que a gente conseguisse obter os melhores resultados. Então, dentro desse mundo, né, de controles, inteligência artificial, regulamentação, proteção de dados, segurança da informação, governança e assim por diante, acho que tem o aspecto, né, ali no século XV, um cara chamado Nicolau Copérnico, né, ele revolucionou todo o mundo e o pensamento científico e também a astronomia, a física e também a visão, né, de como fazer ciência, porque o Copérnico, né, ele chegou à conclusão que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E isso contra, né, a Igreja, contra a monarquia, e ele realmente desenvolveu isso e, com certeza, isso evoluiu bastante para a física moderna e também para a astronomia moderna. Uma coisa que a gente pode entender desse modelo é que hoje, né, muitas organizações, neste assunto, GRC, regulamentação, inteligência artificial, proteção de dados, vários departamentos, vários executivos estão achando ainda que o Sol gira em torno da Terra. Então, é bem importante, né, que a gente tenha essa visão desse desafio moderno, né, que a própria doutora Camila falou, da importância geopolítica desses movimentos, porque isso impacta fortemente na legislação. E a gente vai ter que... Os nossos passos durante o dia a dia, eles vão estar dependendo realmente dessas visões. Então, é importante realmente fazer com que todos vejam que é a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. Bom, então eu fiz, né, na minha newsletter, eu pedi até para o time de marketing colocar aí o link da minha newsletter, essa visão que é procurando entender um pouquinho dentro desse... Como que é esse modelo, né? O GRC, eu sempre enxergo, né, que é um modelo no qual a governança, né, ela é orientada a riscos e a conformidade ela é risco regulatório. Então, o GRC, governança, risco e conformidade, ele atua em conjunto
E quando se fala GRC, né, nós estamos falando essencialmente de um modelo corporativo. Existe o IT GRC, que é bem ligado à segurança, mas essencialmente é um modelo corporativo. Então, a gente tem, por exemplo, a governança corporativa, a gente tem riscos corporativos, conformidade corporativa, governança de proteção de dados, está lá no artigo 50 da LGPD, riscos de proteção de dados, está associado principalmente ao relatório de impacto, conformidade da proteção de dados é a conformidade em si com a LGPD, e para cada um desses elementos, por exemplo, a doutora Camila também falou da legislação, né, de inteligência artificial, que traz no projeto de lei 2338 elementos fortíssimos de governança e inteligência artificial, riscos de inteligência artificial e também a importância de estar em conformidade com a inteligência artificial. Legal, quem que cuida disso tudo de forma holística? Porque, por exemplo, um encarregado, né, ele olha para isso aqui. O Compliance Officer está olhando para a conformidade corporativa. Muitas vezes, né, uma área de compliance, por exemplo, ela não necessariamente está colaborando, né, está atuando conjunto ou vice-versa, com as iniciativas de proteção de dados, com as iniciativas de segurança cibernética, e muitas vezes um encarregado ele não se enxerga dentro de um mundo que, para a visão da corporação, ele precisa estar ligado, precisa estar integrado. Quantas organizações hoje estão trabalhando esses temas todos de forma integrada? Ou quantas organizações hoje concordam que isso aqui precisa estar integrado? Eu sempre brincava quando a gente fazia um curso de GRC, que eu falava, olha, todo mundo concorda com o GRC, desde que ele seja o chefe. Então, vira uma coisa muito mais de corporativo departamental do que de trazer realmente resultado para o negócio. Agora, sem dúvida alguma, né, é necessário que haja maior colaboração, que haja o entendimento, e a ideia é no curso, né, que o próprio andar do curso faça com que se enxergue que, por exemplo, o que é um incidente? A proteção de dados tem lá na LGPD, lá no artigo 48, falando sobre incidente. A inteligência artificial também tem, dentro lá do projeto de lei, tratando o incidente com inteligência artificial. A segurança cibernética também tem lá, o ITIL tem, existe uma ISO específica de gestão de incidentes, a 27005. Então, todos esses elementos precisam estar juntos. Hoje, uma coisa que eu vejo muito são esses elementos diferentes, ou seja, corporativo, proteção de dados, segurança cibernética e inteligência artificial, tratando o risco a partir de métricas diferentes. Não vai conseguir juntar uma coisa com a outra. A gestão de incidentes sendo tratada de forma junta em segurança cibernética e proteção de dados, quando são dois elementos diferentes. Então, todos esses elementos, né, como o Thiago falou aí na questão do incidente, ele precisa ter a visão da tecnologia, precisa ter a visão da regulamentação e a visão do negócio. Então, a gente pode entender que é extremamente difícil ter equipes multidisciplinares. Olha, eu pergunto com muita gente, se alguém, por favor, já tiver tido essa experiência, por favor, fale aí no chat que vai ganhar a medalha de primeira pessoa que me falou isso. Quem que já estudou como gerir equipes multidisciplinares? Pessoas diferentes. Ou seja, o médico sabe gerenciar médico, o advogado sabe gerenciar advogado, a pessoa de TI sabe gerenciar a pessoa de TI, a pessoa de segurança gerencia a pessoa de segurança. Como é que administra isso, hein? Muitas vezes eu vejo o contrário, né? Ou seja, áreas, conhecimentos que estão concorrendo entre eles. Então, hoje, não tem nenhum framework, nem o PMBOK trata sobre equipes multidisciplinares de forma razoável. A comunicação não é fácil. Falam idiomas diferentes, muitas vezes com termos técnicos. O advogado fala juridiquês, o pessoal de TI fala tecniquez e assim por diante. Como é que lidera essa equipe? Quem é que lidera? Essa pessoa que lidera vai criar o seu próprio silo, as próprias pessoas parecidas com elas? Como é que colabora? Como é que complementa? É essencial complementar. Ou seja, se eu sou de segurança cibernética, eu preciso de apoio do especialista em inteligência artificial. Eu sou de segurança cibernética, olha, eu não vou achar que eu vou ser o especialista. Eu já sou especialista em segurança cibernética. A colaboração é essencial, complementaridade de conhecimento. Quais são as ferramentas que se utiliza? A gente vê organizações, por exemplo, que tem 4, 5 ferramentas de gestão de risco que não se falam. E o pior, como que presta contas?
Como é que eu apresento isso aqui para a governança corporativa? Esse desafio, e eu acho que o curso ele traz realmente esse tipo de visão de integração desses conhecimentos, né? E a questão do conhecimento, né, quanto mais a pessoa se torna especialista, estuda, e agora com o ChatGPT cada vez mais, a pessoa nota que ela não sabe, né? O próprio Sócrates ele tinha a frase: eu só sei que nada sei. Aí tem aí aqui sobre a pronunciar, pode pronunciar em grego, que eu trouxe aqui também a versão original. E essa questão do conhecimento, né, tem uma parábola que diz que o conhecimento é como se fosse uma ilha, no qual o conhecimento é a parte da ilha, é a ilha em si, e o não conhecimento são as bordas, né, o perímetro da ilha. Então, quanto mais a ilha crescer, o desconhecimento vai crescer mais ainda. Então, é bem importante a gente entender que essas visões, pessoas de conhecimentos diferentes, e acho que vocês vão ter isso no nosso curso, eu acho que não tem nenhum outro curso que fale sobre GRC, com pessoas com visão diferente, com o interesse de integrar, acho que vocês realmente vão poder presenciar, né, no próprio curso. A Alessandra vai falar aí daqui a pouquinho. Bom, então, onde fica na estrutura? Isso é crítico. A 6ª edição das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que é a Bíblia, o Velho Testamento, né, da governança corporativa, ela, na edição 6, que foi lançada em 2023, ela trouxe a gestão de riscos, controles internos, compliance, e eu também enxergo que proteção de dados pode estar aqui, a segurança da informação pode estar aqui, o controle da inteligência artificial pode estar aqui. Ela trouxe esse modelo porque ela atraiu essas áreas todas para a estrutura de governança corporativa. E ela diz, essas áreas devem ter acesso direto ao conselho de administração da organização. Esse eu acho que é um bom caminho, tá, para se conversar, porque quando nós falamos sobre este assunto aqui, eu perguntei, quem está pensando nisso? Né? Então, eu acho que o curso é bem inovador para não trazer essa resposta, mas ajudar a gente a pensar nessa resposta. Bem, e aí também tem o modelo das 3 linhas, né, do IA, que também segrega a governança, segrega a auditoria interna e cria aqui a primeira linha, que é a área FIM, que precisa ser acompanhada, e a segunda linha, que é exatamente essa área que faz o monitoramento, faz a visão de riscos. Eu tenho falado nos meus artigos, né, sobre a abordagem 360 graus, na qual você aborda a alta gestão, aborda as áreas pares, abordam nas áreas FIM o ponto focal. Uma área de RH, ela tem que ter alguém que seja o ponto de contato de segurança da informação, de compliance, de gestão de riscos, alguém ou alguém, né, de proteção de dados, de inteligência artificial. As áreas FIM, elas hoje demandam cada vez mais disso. Então, essa visão 360 graus, uma dimensão é a alta gestão, outra dimensão são as áreas pares, que é mais ou menos o desenho que nós fizemos ali, é a segunda linha, por exemplo, e a terceira é exatamente as áreas FIM, com um ponto focal falando com você. E a quarta são os usuários em geral. As pessoas dizem, vocês podem procurar aí, tá? Qualquer modelo de inteligência artificial, procura no Google, procura em qualquer ferramenta, qual é a maior ameaça à segurança da informação. Bom, eu acho que vocês não vão ter respostas diferentes, que a maior ameaça são as pessoas. Qual é o elo mais fraco, né, que é utilizado? Qual é o elo mais fraco? Mas eu entendo que pessoas conscientizadas, treinadas, orientadas, que atuam sob uma linguagem única, que não é o que acontece hoje no GRC, e principalmente com a integração de IA, de proteção de dados e de segurança da informação, essas pessoas elas vão se tornar o elo mais forte dessa corrente. Por quê? Porque elas estão conscientizadas. Hoje, quando a gente fala em phishing, a inteligência artificial traz um elemento bastante importante. Então, para concluir, vou falar o seguinte: o básico para você estar integrado, buscar os melhores resultados, evitar redundância, é você começa falando a mesma língua, falando o mesmo idioma. Então, eu acho realmente, né, que riscos, eu não enxergo outra visão, a linguagem de riscos, o idioma do risco, ele é exatamente aquela linguagem comum
que permite você juntar a inteligência artificial com a proteção de dados pessoais, com a visão corporativa, com a segurança da informação e com outros temas, né? Porque você vai encaixar aí também desafios jurídicos, desafios de anticorrupção, desafios éticos, desafio de diversidade e inclusão. Então, você tem vários elementos, desafios de saúde, desafios de relacionamento, né, entre as pessoas, desafio de abordagem de marketing, desafio da vitrine da sua loja. Então, todos esses elementos eles vão estar associados à visão de gestão de riscos. Então, pessoal, acho que é isso aqui. Eu vou passar agora e também vou projetar a apresentação da Alessandra. Agradeço a vocês, estamos à disposição. Façam perguntas, tá, pessoal? Estamos à disposição de vocês. Ale, já vou botar a sua tela aqui. Show, obrigada, Fernando, parabéns pela exposição, boa tarde, quer dizer, bom dia a todos, a gente falou sobre tanta coisa aqui em pouco tempo, parece que o tempo rendeu. Bom dia a todos, são muitas emoções, né, realmente a gente conversou aqui sobre muita coisa importante em pouco tempo, a gente discutiu temas bem importantes aí para o futuro das organizações. Fiz aqui algumas anotações de cada um dos speakers, e como advogada, né, atuante aí na área, também eu não poderia deixar de começar justamente pelas considerações da doutora Camila, que falou muito bem sobre todos os impactos do cenário geopolítico diante de todas as questões recentes que temos acompanhado, mas especialmente sobre o fato de que a legislação por si só não é capaz de garantir a mitigação de riscos, né? Embora estejamos falando de uma legislação baseada em riscos, a legislação brasileira, que está na iminência de ser aprovada, muito inspirada na legislação europeia, não resolve os problemas, naturalmente, mas nos direciona para a conformidade, né? E é sobre isso que, inclusive, a gente precisa realmente aprofundar o nosso conhecimento. O Tiago, por sua vez, falou sobre a importância, né, de integrarmos as visões de riscos para não só mitigarmos os riscos, mas também para gerarmos a devida aí conformidade. As nossas decisões são e sempre serão baseadas em riscos. Alberto trouxe também essa questão, né, essa perspectiva dos perigos, né, que as organizações precisam estar atentas, e também no quanto os riscos também podem representar oportunidade. Eu acho que os riscos redefinem, sim, as oportunidades de negócios, inclusive sob a perspectiva reputacional. E aí o Fernando, ele fecha todas essas discussões, lógico que as discussões foram muito mais profundas, mas ele fecha essas discussões falando que, sim, a base do GRC ela continua sendo a mesma, mas, lógico, que os desafios são outros, né? Sobretudo porque hoje os negócios estão 1000% dependentes do ambiente digital e, ao mesmo tempo, este mesmo ambiente digital potencializa significativamente os riscos a crimes ilícitos cibernéticos das mais diferentes formas. E sim, temos os indivíduos como fatores de riscos, mas também temos a necessidade de aprender a lidar com estas personas de frentes multidisciplinares, né? Então, a gente está falando aqui de um encarregado de dados que não necessariamente tem a skill de profissional de tecnologia, de segurança da informação, de compliance, e também até mesmo a habilidade em lidar com a interpretação da legislação e, claro, da inteligência artificial. Então, os riscos, as métricas hoje são outras, a gente precisa integrar todas essas interdisciplinariedades e dividir todo o conhecimento. Então, a gente sabe que no cenário atual, informação por si só não basta. O verdadeiro diferencial, ele consiste justamente na capacidade
de transformar todo esse conhecimento, essas certificações que são obtidas aí no mercado de diferentes formas, né, em estratégia aplicada. Então, mesmo sendo, né, advogada e tocando aqui à frente, né, da Opsi Bloom Academy, agora então, a gente construiu um curso a 4 mãos, módulo e Opsi Bloom Academy, para propor uma iniciativa que agregue e que subsidie todos os especialistas que estão nessa linha de frente, aqui alguns dos nossos professores, com todos os insumos e elementos necessários para que exerçam a sua atividade de forma consciente, de forma responsável e baseado em todos os elementos que são essenciais para a mitigação desses riscos e até mesmo para lidar com as consequências, com os desafios e eventuais incidentes que possam aí ocorrer. Até mesmo na escolha de ferramentas, né? Quantas ofertas de ferramentas a gente não observa no mercado, mas o que de verdade funciona, né? O que de verdade vai contribuir operacional e operacionalmente sob a perspectiva de risco e também sem comprometer os negócios da minha empresa. Quais ferramentas, de fato, me serão úteis para demonstrar a minha conformidade, seja perante a sociedade, perante cliente, perante parceiros, seja perante o próprio judiciário, seja perante a própria autoridade fiscalizadora, né? Então, é isso que a gente propõe nesse curso, que será realizado de forma presencial na ESPM. O ambiente corporativo ele nunca foi tão dinâmico, nunca foi tão complexo. Então, governança, riscos, conformidade não são apenas requisitos regulatórios, mas pilares estratégicos, né? Pilares estratégicos para qualquer líder ou profissional que deseja aí se destacar. No nosso programa, a gente cobre desde os fundamentos até os desafios mais avançados em inteligência artificial, segurança cibernética e também compliance digital, sempre com uma abordagem prática. Daí a importância desse encontro se dá de forma presencial e aplicado ao contexto real das empresas. A gente optou justamente por esse modelo presencial para que se obtenha nessa oportunidade um networking qualificado. Vocês precisam se conhecer, vocês precisam estar juntos, vocês precisam dividir os desafios que cada um vive no seu dia a dia para saber quais soluções deram certo, quais medidas deram certo e quais não deram certo. Então, é uma oportunidade para vocês também se conectarem, enfrentarem esses desafios semelhantes, trocando insights estratégicos. As discussões em tempo real, acho que permitem essa experiência, né? Estudos de caso, então todos os profissionais que compõem esse time docente, eles têm casos reais a compartilhar, simulando aí uma realidade de mercado. Vamos, com certeza, além da teoria, a gente vai trabalhar com simulação, por exemplo, de respostas a incidentes, debates regulatórios, experiências que fortaleçam essa nossa tomada de decisões estratégicas e corporativas. O que vocês vão aprender aí no curso? Eu não sei se a gente tem um slide com algumas informações sobre o conteúdo programático, mas, basicamente, a ideia é que vocês compreendam como estruturar, a ideia é que vocês saiam desse encontro já com os insights, com as informações, com o direcionamento para aprenderem a estruturar programas sólidos para a proteção e impulsionamento da sua organização sob essa perspectiva de gerenciamento de riscos. Como líderes podem integrar, né, a inteligência artificial, que é uma realidade que não vai retroagir de forma ética, de forma segura e alinhada às regulamentações globais e também estratégias de negócios. Como que a gente vai mitigar os riscos com relação à segurança cibernética, né, e garantir a conformidade com legislações, por exemplo, a LGPD e o próprio Regulamento Europeu de Proteção de Dados, lembrando que, embora a gente não tenha a nossa regulamentação de inteligência artificial plenamente vigente, nós temos outras regulamentações que são absolutamente aplicáveis, a própria LGPD, Marco Civil da Internet, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, enfim, Constituição Federal, já são aplicáveis a tudo que acontece relacionado à inteligência artificial.
Teremos, claro, com relação à compliance digital, uma abordagem prática sobre governança e conformidade na área da tecnologia. E, claro, esse grupo que está aqui participando dessa live tem uma oportunidade exclusiva, né? E aí eu não sei se a gente tem aqui o slide com o QR Code. O QR Code que leva para um grupo que nós criamos, onde nós vamos compartilhar as informações sobre a oportunidade exclusiva que esse grupo tem. Por ser um curso eminentemente prático, e que propõe aí uma série de entregas para além do conteúdo em si, cada turma, cada grupo, cada edição, ela será limitada a 40 participantes. Então, a gente já tem alguns inscritos. Então, se você fizer parte deste grupo aqui, você vai ter acesso a algumas informações e algumas condições diferenciadas para que você faça parte dessa primeira edição. Quem não conseguir participar dessa primeira edição, fique tranquilo, teremos uma fila de espera e não temos ainda a data da próxima edição, mas vamos ter uma fila de espera para que você participe da próxima edição. Mas se você quer participar dessa edição, já entra para esse grupo agora, para você já ter acesso a essas informações. Então, se você deseja aprimorar aí as suas habilidades, estar à frente do mercado, esse é o momento. Como eu disse, as vagas são limitadas, porque a gente valoriza muito a qualidade dessa interação e o aprendizado colaborativo. E é isso, pessoal. Acho que é o que eu tinha aqui para compartilhar. Temos muito conteúdo relevante e informações práticas para compartilhar com vocês e esperamos vocês por lá. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu passo agora a palavra para o Alberto de novo. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Eu acho que você fechou bem aí, eu acho que é a questão da live, né? Porque realmente assim é importante destacar que a gente tem um volume de informações muito grande a ser aplicada, né? Não são só as normas ISO, acho que alguém comentou aqui no chat, né? Existe o COSO, existem vários outros padrões que são utilizados, várias leis, né? Então, assim, é uma massa de informação muito grande e as empresas têm um desafio não só de GRC, de integrar tudo isso, mas de transformar essa massa de informação em conhecimento. E conhecimento é quando a gente, a partir da informação, a gente consegue fazer alguma coisa prática com aquilo, ter resultado, né? E aí, a proposta do curso é exatamente essa, né? Acho que a gente teve ali aquele slide ali apresentando os diferentes instrutores que nós vamos ter, são 10 pessoas ali extremamente especializadas no tema que serão apresentados, e a ideia é trazer mesmo essa visão prática, né? Então, é trazer resultados, ter resultados rápidos, né? Então, foi muito bom. Eu vou fazer só uma rodada final aí para que cada um dos apresentadores aí escolha algumas perguntas que foram colocadas aqui, né? Eu vou e aí no final da apresentação acho que o Fernando e a Alessandra podem fechar. Eu vou selecionar aquela primeira porque o Juliano ele ficou assustado porque naquele meu desenho do Riscos Integrators ele achou que está parecido com o T-800. O T-800 é aquele robô lá do Arnold Schwarzenegger do Exterminador do Futuro, mas a ideia não é essa não, viu, Juliano? Aí depois teve até uma pergunta aqui do Daniel, se a inteligência artificial era uma aliada ou se ela é uma inimiga do GRC, né? E aí o comentário, inclusive, do Renan, né, de que depende de quem é que está manipulando, e é exatamente isso, né? Como qualquer nova tecnologia ou qualquer novo contexto para as nossas organizações, né, principalmente tecnologias, né? Por exemplo, a tecnologia de energia nuclear, da mesma forma que é uma tecnologia extremamente útil e produtiva para a humanidade, para poder produzir energia para o futuro, ao mesmo tempo ela permite construir bombas que destroem aí um grande poder de massa. Internet, né? A internet ela é uma inimiga ou é uma aliada? Eu lembro que em 1995, quando estava chegando a internet no Brasil, as empresas tinham medo da internet, né? Então, nem todo mundo tinha e-mail. Será que a minha empresa está autorizada a conectar na internet? É a mesma coisa que está acontecendo com a inteligência artificial. Não dá para pensar que a internet é aliada ou é inimiga. A internet faz parte da nossa realidade. A gente tem que conviver com isso. Em alguns momentos, a internet traz ameaças, né? E muitos deepfakes, os fake news e os hackers, etc., etc. Por outro lado, é uma enorme oportunidade. Na inteligência artificial é a mesma coisa, e a gente vai estar abordando isso no curso também, tá, pessoal? Porque a ideia das normas que vão ser apresentadas, especificamente a norma de governança de inteligência artificial, a norma de gestão de risco, como eu falei, na área de inteligência artificial, né? E até uma norma de gestão
específica para as empresas que querem se certificar, né? Tudo isso traz aí um arcabouço, uma estrutura bem prática de como fazer isso no dia a dia, resultado aí da experiência prática dos especialistas no mundo inteiro. Então, obrigado aí mais uma vez. Aí eu vou passar a palavra, não sei se na sequência todos os presentes aí para fazer a sua consideração e responder alguma pergunta final. Na sequência, acho que foi a Camila? Temos alguma pergunta a mais, Alberto, sobre inteligência artificial? Senão eu vou puxar o gancho da sua. Pode puxar o gancho, que eu acabei fazendo aí um suco aí de... Sobre vilão, né? Se ela é aliada, se ela é uma vilã, acho que tudo vai depender do nosso propósito de uso, né? A gente ouve bastante falar sobre uso ético da inteligência artificial. Então, para além daqueles que desenvolvem IA, que tem uma série de requisitos, de boas práticas a serem incorporados, todos nós, enquanto usuários dessa tecnologia, temos que nos colocar com uma posição ética e pensar nas nossas ações. Obviamente, a regulação vai mirar os olhos para quem desenvolve, quem aplica e quem distribui sistemas de inteligência artificial, só que um dos pilares primordiais para que a gente tenha esse uso ético e responsável está na ponta, né, dos usuários. A gente escutou aqui a fala sobre as pessoas serem o elo mais fraco, inclusive pensando em cyber, e isso também acontece em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela é agnóstica, então a gente vai ter que trabalhar muito essa conscientização, esse pensamento crítico em saber tanto julgar um resultado proposto por um sistema de inteligência artificial, e supervisão humana é uma das estratégias fundamentais. A gente vê isso nos textos, inclusive, do projeto de lei, para que o nosso senso crítico não se sobrepasse às proposituras da IA. Então, acho que essa aqui é o meu aparato final. O senso crítico, o valor humano, a centralidade na pessoa humana devem ser essenciais para a gente buscar e guiar a nossa governança ética de IA. Camila, se eu puder fazer só um comentário adicional a esse ponto, acho que a gente sempre busca uma bala de prata, né, Alberto? Assim, a inteligência artificial ela vem para o bem ou para o mal, enfim. E esse talvez seja a pergunta errada que a gente está respondendo, né? A inteligência artificial ela é um fator novo, né, de tecnologia, e é uma realidade. Ela vai existir para o bem e para o mal. O que a gente precisa é entender quais são os riscos que a gente tem na utilização da ferramenta, para implementar e utilizar o máximo possível em benefício da sociedade e do negócio, e em relação aos riscos que ela traz, porque a gente também precisa ter essa visão de que o risco não necessariamente é aquele risco interno, né? A inteligência artificial ela já traz um risco, por exemplo, para quem atua com segurança da informação, né? Os atacantes, os hackers, eles já estão utilizando inteligência artificial para que seus ataques sejam cada vez mais efetivos e mais rápidos. Então, ter esse olhar, é uma realidade, vai acontecer, como eu me beneficio e como eu identifico os riscos para fechar as portas que precisam ser fechadas e aquelas que estão fora do meu controle, eu blindar, seja com camada regulatória, seja com camada de tecnologia, como você bem colocou, ou seja com processos que vão ser implementados, como a Camila trouxe, em que eu vou ter, além da IA, ou uma pessoa, ou outros tipos de tecnologia para fortalecer fortalecer a proteção do negócio. Tá, joia. Camila, você até tinha perguntado se tinha uma pergunta. Tem uma pergunta específica sobre... Agora eu me perdi aqui no meu local aqui, da questão de que as empresas não reportam as violações para a NPD, por conta aí de que talvez ela traga... Eu me perdi a pergunta aqui, mas é alguma coisa relacionada aí de mais a preocupação do punitivo do que do preventivo. Aí você podia comentar um pouquinho? Bom, acho que essa pergunta eu vou passar para o Thiago, pensando no chapéu dele aqui no escritório, ele sabe dizer melhor do que eu sobre esse ponto. Perfeito. Sobre incidente de segurança, a gente tem visto cada vez mais as empresas comunicarem a NPD quando os incidentes acontecem. A gente tem visto a NPD aumentar a sua atuação, e ainda, como colocaram aqui, ainda de maneira tímida, né, mas, por exemplo, as 5 primeiras
sanções foram em casos de incidente de segurança envolvendo órgãos públicos, mas foram em casos de incidente de segurança. Só que hoje a grande dor do incidente ainda não é, de fato, as penalidades regulatórias, e sim a exposição da marca, porque nem sempre o incidente é uma história controlada, né, Alberto? Às vezes a gente tem os hackers expondo as empresas em fóruns de Deep Dark Web, e a imprensa especializada tem acesso. Então você perde um pouco o controle da narrativa, né? As pessoas, às vezes, sofrem golpes ou são contactadas por esses cybercriminosos que também expõem a organização. Mas um ponto importante aqui, se eu pudesse fazer uma última conexão para tentar prever os próximos cenários da ANPD, nas decisões que ela tomou até agora sobre incidente de segurança, ela já posicionou, né, que não comunicar o titular de dados quando o incidente acontece significa que você está limitando o exercício do direito dessa pessoa, o que, para fins de legislação, significa uma penalidade de nível médio. E a depender do tipo de dado, como dados sensíveis, de repente até dados financeiros, que possibilitem uma exposição à fraude, roubo de identidade, etc., a gente estaria diante de um risco de uma infração grave, o que significa aplicação de penalidade de multa. Então, tem agora um componente regulatório que a ANPD está desenhando, que sofreu um incidente e não comunicou, a chance de você estar diante de uma infração grave e, portanto, sujeita à aplicação de penalidade financeira é real. Então, acho que, só para trazer aqui uma visão de panorama da atuação da ANPD, ela está construindo, está pavimentando um caminho para começar a aplicar penalidades. Obrigado, Thiago. Exatamente. Isso aí é uma visão bastante prática, né, que é o que a gente espera trazer para os participantes do curso, né? Inclusive, tem exatamente aquela sessão ao vivo ali de uma simulação, onde realmente a gente vai fazer ali uma ação bastante como se fosse uma realidade do dia a dia, né, onde as pessoas podem ser treinadas ao vivo ali, né, numa situação de simulação. Muito bom, muito bom. Gestão de incidentes é um tema aí que permeia todo o GRC. Fernando, tem várias perguntas aqui, pessoal até que já é formado no GRC no passado aqui. Sim. Aí você pode falar um pouquinho aí, eu vi que você está interagindo. Legal. Nós vimos que tem aqui, né, alguns alunos, aí recebi até algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, algumas pessoas foram alunos do GRC em anos anteriores. Legal, bem-vindos. GRC 1.0, Fernando. GRC 1.0. Os conceitos realmente são bem atualizados, né? Foi perguntado se nós vamos falar além das normas ISO, sim, né? Ou seja, vamos tratar também de framework de boas práticas. Uma coisa que acontece é o seguinte: praticamente todo dia, né, a doutora Camila deve sofrer com isso, sai um documento de 100, 200 páginas falando sobre governança de IA, e não é qualquer um que lança aquilo, o Comitê Europeu, a OCDE, ou seja, são organizados, o ISACA, o NIST, a Casa Branca. Então, uma coisa que ocorre realmente, né, ela até citou um documento do MIT, né, sobre riscos também. É muito documento. Então, ou seja, o que se atualizou... Outro dia eu estava falando para uma pessoa que falou: olha, mas eu fiz a minha última revisão da LGPD há 2 anos atrás. Eu falei: a LGPD já publicou 30 documentos entre você fazer a sua última revisão e agora. Ou seja, esse processo muda. Essa dinâmica, né, ela faz realmente com que a gente precisa estar bastante atualizado, tá? Então, acho que vale vocês... o nosso... o nosso entendimento aqui exatamente, né, dessa questão da complementariedade dos conhecimentos. Eu acho que o curso traz isso, né? Acho que a doutora Alessandra aí procurou organizar de maneira que fosse um grupo com algum conhecimento heterogêneo, especialização heterogênea, porém procurando juntar todos esses elementos, né? Eu enxergo muito isso, que hoje o conceito de GRC ele é a gestão corporativa mais versus, né, a multidisciplinaridade. E com relação à IA, hoje é impossível combater as ameaças da IA sem a IA. Né? Se ela é
aliada ou inimiga, a partir do momento que você tenha qualquer tipo de ameaça, como é que você avalia um viés? É com o IA. É a própria IA que vai dizer se a outra IA tem um viés ou não tem um viés. Como é que você avalia um algoritmo? Você não consegue avaliar na mão. O Alberto foi da minha turma na faculdade há 40 anos atrás. Eu sempre fui muito mais novo que ele. Mas a gente olhava o algoritmo naquela época na mão, imprimia no formulário contínuo, a maioria nem sabia o que é formulário contínuo, e olhava o algoritmo ali na mão. Hoje não dá. Para você avaliar um algoritmo, tem que ter inteligência artificial. Então, com certeza, né, a doutora Alessandra até falou uma coisa importante, né, que o mundo corporativo nunca foi tão dinâmico e complexo, e essa complexidade ela se dá exatamente desses desafios do negócio, que está mudando o tempo todo, da tecnologia, que está mudando o tempo todo, da regulamentação, que está mudando o tempo todo. Então, eu acho que aqueles que se embarcarem, principalmente nesse primeiro curso, né, além de pegar, né, o conhecimento técnico, vai pegar também a empolgação que a gente está para começar a jogar esse jogo. E uma coisa importante, algumas pessoas estão até aqui perguntando, né, no privado, puxa, porque justamente, às vezes a gente tem aqui um CISO, um CTO, não necessariamente o profissional do jurídico, às vezes o não DPO. Aqui, Alessandra, e se a gente for em 2, 3, porque acho que é um conhecimento que justamente esses outros profissionais que compõem essa tríade tão importante aí para gerenciamento de riscos e governança, é possível, sim. Informa para a gente aqui, pode mandar diretamente para o administrador do grupo. Alessandra, somos em 3, né? O que é possível ser feito? Também perguntaram aqui sobre a possibilidade da gente fazer esse curso em outros estados. A princípio, a gente vai concentrar aqui em São Paulo, mas sim, depois a gente pode amadurecer e fazer em outros estados, a depender da demanda. E quem perguntou sobre esse outro estado, se ele quiser ocupar aí o papel de anfitrião, nos ajudando a encontrar espaço e também formando um grupo de pessoas para participar de um curso que a gente eventualmente realize nesse outro estado, a gente pode também. Então, me manda também aqui no privado alguma informação a respeito. E, por último, uma informação importante é que, dada essa volatilidade e também essa dinâmica, né, principalmente dos aspectos jurídicos que norteiam todos esses temas, a ideia é que a gente crie, a partir de agora, com esta e nas próximas edições, uma comunidade mesmo, né? Uma comunidade onde a gente vai manter os nossos alunos continuamente atualizados. Então, esse network, por exemplo, da mesma forma que a gente vai proporcionar esse network agora, essa troca agora, a gente vai continuar estabelecendo o contato e mantendo vocês totalmente atualizados, continuamente atualizados, e outros encontros presenciais a gente vai agendando, marcando a partir daí. A ideia é criar realmente uma comunidade engajada em se manter informada e adequadamente atualizada com relação a todas essas informações. Obrigado, Alessandra. Bom, acho que nós estamos chegando ao finalzinho, acho que vai dar tempo para cada um fazer uma consideração final em 1 minuto. Eu vou até pegar uma última pergunta que tinha sido colocada, se o caminho não seria criar uma espécie de centro de gestão integrado. Quer dizer, na verdade, a ideia maior toda, para que, independente de centro, esse conceito de centro é até um conceito militar, né, da visão situacional, né, que é comando e controle, o comando para que você possa agir quando você precisa intervir em alguma situação. E o controle é ter realmente essa visão geral para que você identifique os pontos, receba os alertas, né? Na verdade, a plataforma, a tecnologia hoje, ela existe para ajudar a fazer todo esse processo de integração, justamente porque a grande visão não GRC é a visão das ilhas, dos feudos, das áreas segregadas e separadas, né? Então, é muito interessante porque a abordagem do curso é exatamente trazer, muitas vezes, até um perfil multidisciplinar. Com certeza nós vamos ter advogados, nós vamos ter profissionais de segurança da informação, nós vamos ter DPOs, nós vamos ter especialistas em inteligência artificial, né? Então, tudo isso vai trazer uma visão integrada, porque o mundo, né, como aquele slide que eu coloquei da série Dark, quem não viu, vale a pena assistir, né? Aquela máxima que tudo está conectado. E na organização tudo está conectado. Se a gente imaginar numa visão de riscos corporativos, né, o risco, que é, na verdade, uma ameaça cibernética, que para um administrador de rede ele tem que resolver, porque aquilo é um risco
cibernético, por sua vez, ele pode paralisar um determinado site da empresa, que vai ser um risco comercial, que vai perder negócio, que, por sua vez, vai trazer um risco financeiro, porque vai afetar o fluxo de caixa da empresa, que, por sua vez, vai trazer um risco reputacional. Então, a gente começa a perceber um verdadeiro efeito borboleta de causa e consequência, causa e consequência. Então, esse cenário multifacetado, né, mas com visões bastante práticas, ele é realmente importante. E aí, defendendo um pouco essa nossa lógica, né, de que o GRC ele tem muito a ver com essa visão da gestão integrada de risco, né? A gestão integrada de risco, como a proposta da ISO, né, é criar essa mentalidade de risco, essa visão comum. Então, o compliance é um risco regulatório, a governança é um risco em termos de atingir os grandes objetivos estratégicos da companhia, privacidade, se a gente pega uma lei, por exemplo, como a LGPD e o projeto de lei de IA, tem na sua essência a ideia de que você faça classificação de risco e, baseado no risco, as medidas de tratamento que sejam proporcionais. Então, essa fica a minha intervenção final, né, convidando vocês aí a participar. O Yuri colocou aqui no chat, né, eu acho que as meninas podem reforçar também, o link para o grupo que a Alessandra comentou, tá? Então, pessoal, se tiverem interesse, coloca aí, se inscrevam no grupo lá, que a gente vai estar trocando mais informações e apoiando vocês. Obrigado. Mais considerações finais agora, doutora Camila, Tiago. Obrigada, Alberto. Eu vou finalizar puxando o gancho aqui do comentário do Juliano a respeito do que eu falava sobre essa disputa geopolítica. Nossos olhares precisam estar atentos para além, né, só de legislação, para além dos frameworks, a gente precisa entender esse contexto mais amplo para guiar as nossas ações. Então, essa vai ser a minha proposta, trazer esse cenário mais atualizado. Como o Fernando bem colocou, é bastante angustiante acompanhar todas as atualizações, tanto em melhores práticas, quanto dos movimentos legislativos. Então, a nossa intenção com esse curso é deixar vocês o mais atualizado possível e com um arcabouço, né, um repertório bastante robusto para que vocês implementem as estratégias internamente dentro da estrutura que vocês já possuem. Deixa com a gente a ansiedade da legislação, né, Ká? A gente vai entregar já numa linguagem bem simples, bem tranquila, para que vocês só implementem aí o necessário. Bom, do meu lado, queria agradecer também ao Alberto, Fernando, a Alessandra e a Camila aqui pela live. Acho que talvez meu maior objetivo aqui no módulo vai ser mostrar como que as autoridades elas estão avaliando e reconhecendo toda essa jornada de conformidade e trazer aqui uma pitada de polêmica, porque faço parte aqui do time do escritório que responde incidentes de segurança, então a gente acompanha toda a jornada quando as autoridades estão avaliando conformidade de uma maneira mais ampla e quando o incidente acontece, como é que elas olham para isso. Então, como é que eu faço essa integração para contar a história de conformidade e gestão de risco de uma organização de forma blindada aqui em relação ao que espera as autoridades. Bom, pessoal, eu tenho... A minha newsletter, eu escrevo artigo todo dia, né? E eu estou escrevendo agora sobre furar a bolha. Eu acho que esse nosso curso aqui é um curso para cada um furar a bolha, porque eles ficam numa bolha corporativa, muitas vezes não olha para o lado, não colabora, não escuta o outro, quando fala o outro também não escuta. Então, eu acho que esse é um grande desafio, ou seja, é o conhecimento multidisciplinar, é a experiência multidisciplinar. Com certeza, por exemplo, eu estou doido para assistir as outras aulas também, para eu também poder aprender. O doutor Tiago, eu tenho muita experiência em incidentes, mas escutando o doutor Tiago, eu falei, tem que escutar esse cara aí, porque ele tem coisa importante para falar para mim. E eu vejo isso, ou seja, é realmente sair da caixa, é entender que existe um desafio maior a ser resolvido e que ficar isolado, ou seja, legal, você pode fazer um curso de DPO, pode fazer um curso de gestão de risco, pode fazer um curso de governança corporativa, pode fazer um curso de gestão de risco em IA, mas a nossa ideia aqui é exatamente dar a visão, ou seja, não ter só os elementos isolados, mas sim as interfaces e a visão do todo. É para isso realmente que a gente está preparando aí sobre a orientação da doutora Alessandra. Então é isso, obrigado a presença de todos, as perguntas e estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Até logo. Até mais, pessoal. Obrigado a todos.